Ok. Então vamos lá, boa noite a todos, coração apertado de saudade de vocês e da quadra, obviamente, uma área de conhecimento que exige tanta prática, tanto aprendizado e a gente limitado aqui, né, a nossas aulas virtuais. É uma questão tecnológica, tudo muito avançado, tudo muito, a gente consegue, né, reunir bastante pessoas numa mesma sala virtual, fica um pouco esquisito, né, a gente falar de limitação quanto à tecnologia, mas nada, né, substitui uma aula prática, o nosso contato, as nossas trocas de experiências. Então, fica provado, né, diante dessa realidade, o quanto a gente perde quando a gente não consegue estar presencialmente no local e vivenciar de fato as atividades que compõem essa área de conhecimento. Mas é o que temos e a gente não pode parar. O importante é que a gente continue de formas se adaptando, cada um aí na sua realidade, para de alguma forma não deixar que nada atrapalhe esse sonho da formatura, esse sonho de ter uma profissão e poder atuar então no futuro, né, como um profissional certificado, diplomado, enfim. Bom, vocês estão vendo os slides, pessoal? Sim? Sim, Sim? sim. Então tá. Tem uma criança chorando aí. O que será? Será que foi eu que assustei com a minha feiura? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre atividades para o treinamento do tênis. Eu lembro que na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre as questões da aprendizagem, né? As fases do aprendizado, quais são as características de cada faixa etária, para que nós pudéssemos, então, desenvolver atividades que possam contemplar a capacidade e a limitação de cada faixa etária numa iniciação esportiva, como no caso nos esportes com raquete. E hoje nós vamos falar sobre algumas atividades para o treinamento do tênis, mas considerando algumas questões. Nós vamos conversar sobre os exercícios de desenvolvimento das habilidades básicas, que na verdade são exercícios que eu já tinha preparado anteriormente para nós fazermos na quadra, então eu iria submetê-los a algumas práticas, a alguns exercícios, e depois ia pedir para que vocês criassem os próprios, né, intervenções, as próprias atividades, para que o aprendizado ocorresse em diferentes faixas etárias no sentido dos esportes com raquete. Mas nós vamos nos limitar aqui a vídeos e a essa aula virtual e todas as aulas, né? Juntando tudo, a gente consegue fazer um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre a discriminação espacial, tão importante nessa modalidade. Se não der tempo da gente falar da adaptação da raquete e bola e das habilidades de recepção e projeção, a gente deixa esses tópicos para a próxima aula. Mas acho que hoje a gente vai ter um embasamento bem importante sobre o começar a iniciação, a iniciar crianças, adultos, jovens, idosos nessa modalidade em diferentes contextos. Então, uma coisa que eu gosto assim, sempre de falar é que, lembrando a metodologia do Play and Stay, que é uma metodologia cientificamente comprovada, em que nos dá base para entender que a criança ela vai gostar do esporte a partir do momento que ela esteja envolvida com ele. Então, a partir de jogos e brincadeiras, onde a criança vivencia de fato as questões do jogo, é onde ela vai se apaixonar por essa modalidade. E aí a gente vai falar de discriminação espacial. Antes que uma criança aprenda de fato todos os gestos técnicos, os movimentos coordenativos, as regras, o que pode, o que não pode, quais são as estratégias que ela vai formalizar para vencer um adversário, antes de tudo isso, ela precisa conhecer a área do jogo. Ela precisa conhecer essa quadra, ela precisa conhecer as delimitações desse espaço, e mesmo que você não tenha uma quadra oficial e que você vai adaptar o ambiente, é importante que você faça uma delimitação desta área, com linhas, com corda, com giz, e aí você vai utilizar aquele material que você tem à sua disposição. Mas é importante, de fato, que ela conheça
os limites, aonde ela pode estar manipulando essa bola, onde que é dentro, onde que é fora, onde que ela tem que atacar, onde que ela tem que se defender, aonde que ela deve sacar, dar início ao jogo. Então é muito importante que ela tenha essa discriminação espacial. E a gente pode fazer inúmeras atividades que contemplem este conteúdo, não só por meio da fala ou por meio de um vídeo, mas de fato fazer com que as crianças adentrem a essa área de jogo e a compreendam os seus limites e até onde ela pode atacar o seu adversário, aonde que é dentro, aonde que é fora, para ela então ter uma noção de como ela deverá se comportar. E é muito importante que essa discriminação espacial aconteça por meio das brincadeiras, dos jogos e principalmente das suas variações. Porque a gente vê muito pega-pega, muita brincadeira já super tradicional e que as crianças adoram, mas é necessário que nós façamos a promoção de variações dessas brincadeiras dentro do nosso contexto. Então, se você vai fazer uma brincadeira de pega-pega, promovendo aí o aquecimento, uma preparação inicial, que esse pega-pega, então, seja dentro da área do tênis, conhecendo as linhas, né, da quadra, se você tiver uma quadra oficial. Se você não tiver a quadra, desenhe uma pequena quadra no chão, delimite com corda, com fita, com o que você tiver. Mas que ela, de fato, conheça esses limites com brincadeiras e com diferentes variações. E aí, se nós formos buscar na internet, nós vamos encontrar vários vídeos que vai apresentar a familiarização das crianças na iniciação esportiva de modalidades com raquete. E dali vocês podem, então, adaptar a realidade de vocês. Porque antes de você pegar um vídeo e copiar uma atividade, é importante que você entenda o seu contexto e que você faça adaptação para a sua realidade. Porque o copiar por copiar, ele não tem... se você faz isso sem um embasamento e sem o motivo real pelo qual você precisa dessa atividade, a coisa perde o sentido. Então, é importante que você faça adaptação e que você dê a sua personalidade às suas atividades, conhecendo a realidade e as limitações dos seus alunos. Bom, então a gente pode e deve, né, promover diferentes brincadeiras, diferentes jogos para mostrar aos nossos alunos qual que é a área em que ela pode usar naquele momento. E esses jogos e brincadeiras pode ser, sim, um pega-pega, pode ser o dono da rua, então nós vamos conversar ao longo da aula como a gente vai brincar de dono da rua dentro do contexto das modalidades de raquete. Também tem uma brincadeira que a gente faz de terra, mar e areia, a gente divide a quadra de tênis em 3 áreas, e aí as crianças vão se conscientizando e vivenciando ali as limitações e as divisões dessa quadra. Então, assim, não se apeguem apenas ao tradicional, criem, inovem, levem aos seus alunos novidades, coisas diferentes, embasadas por aquilo que elas já conhecem. Essas 3 atividades, elas podem ser organizadas, por exemplo, utilizando a teoria do semáforo. A teoria do semáforo é uma teoria que a gente utiliza para ensinar os nossos alunos as 3 delimitações importantes da quadra de tênis. Então, nós temos lá uma área que nós sinalizamos com uma área verde, vocês podem verificar aí no slide. Uma outra área que fica, né, praticamente aí no meio da quadra, da sua quadra, que é essa faixa amarela, e depois na linha de fundo aqui, no fundo da quadra, uma área delimitada de vermelho. Então, essas três divisões, ela é muito importante ser conhecidas quando o aluno vai para o jogo, vai vivenciar uma atividade em que você vai permitir que ele troque, né, essa bola, que ele quique essa bola no chão do adversário, que ele brinque com outras crianças, seja em dupla, seja individual, seja com mais crianças,
para ele entender a dinâmica da separação dessas 3 delimitações da quadra, e que nós chamamos de teoria do semáforo pelo seguinte motivo. Primeiramente, por causa das cores, né? Vermelho, amarelo e verde. A área verde, vamos começar aqui pela área verde. A área verde é essa área que começa aqui, ó, pertinho da rede e vai mais ou menos até antes da segunda delimitação. Então, olha só, o setor verde é o local onde acontece a definição do ponto. E se precisar de mais de 2 golpes para conseguir isso, provavelmente você tomará uma passada ou um lobby. E aí eu chamo a atenção para vocês da importância de vocês conhecerem as terminologias do tênis. E essa foi uma das primeiras atividades que eu passei para vocês em sala de aula. Lembra que eu pedi para que vocês estudassem as terminologias do tênis? Porque sem estudar as terminologias, vocês não iam entender muito bem do que eu estaria contextualizando. Então, quando a gente fala que se ele ficar, se essa bola, né, quicar nessa área verde, e você precisar mais de 2 golpes, você provavelmente tomará uma passada ou um lobby. O que é uma passada e um lobby? É o fato de que o aluno, ele está ali pertinho da rede e o adversário, que é você vai rebater essa bola de forma com que essa bola encubra o seu adversário. Então, essa bola ela vai tão alto que ele não consegue rebater essa bola. Então, ele toma um lobby, porque ele está muito próximo ali da rede. Então, é essa área verde, que a gente fala de setor verde. Então, ele precisa saber que quando ele está nessa área verde, é uma área de perigo, né? É um local onde, geralmente, acontece a definição de um ponto. Então, ele precisa tomar cuidado caso ele esteja ali e também precisa enxergar o lado do adversário, que é se o seu adversário está nesse setor verde, você pode usar a possibilidade de ganhar um ponto fazendo um lobby, que é arremessar ou rebater uma bola de forma tão alta que ela vai encobrir o seu adversário e você, então, vê a oportunidade de fazer um ponto. Então, essa é a área verde. E é muito complexo a gente explicar para uma criança falando ou apenas mostrando um vídeo. É necessário colocá-la neste setor e propor diferentes lançamentos de bola para ela entender que este é um local em que precisa-se de atenção e submetê-las a diferentes situações, tanto na situação de que ela pode tomar esse lobby, quanto na situação em que ela possa fazer o ponto por meio desse golpe. Então, você vai precisar organizar o seu planejamento, organizar a sua aula de forma com que você comece bem devagarinho. Primeiro, então, delimita o setor verde da sua quadra. Faça com que ela ande nas linhas, faça com que ela reconheça esse local, faça brincadeiras em que ela tenha que se dirigir para esse local e faça entender de que este local é um lugar perigoso quando ele está, porque ele pode tomar um ponto, mas é um lugar que você precisa enxergar como interessante quando você não está nele, mas quando o seu adversário está nele. Então, você precisa trabalhar sempre esses 2 contextos. Ele como jogador sozinho e ele quando está com um adversário. Então, é muito importante que ele conheça o setor verde da quadra, que é esse local onde geralmente acontece a definição do ponto. Conhecendo esse setor, ele começa a enxergar diferentes táticas e estratégias de jogo, tanto para chamar o seu adversário até esse local, então ele começa a quicar bolas mais curtas, tirando o seu adversário da área vermelha e trazendo para a área verde, e acontece com ele também. Então ele precisa criar estratégias para manter o adversário nessa área verde, e para que ele não caia nessa área verde. Então, diante desta realidade, a gente pode fazer inúmeros jogos, inúmeras brincadeiras, né, com várias crianças ao mesmo tempo.
sabendo que quando as crianças passam pelo setor verde, elas estão em perigo. Então, quantas estratégias não dá para a gente utilizar em jogos e brincadeiras que vai conscientizá-la de que perto da rede não é o bom lugar para você estar, mas é um ótimo lugar para que seu adversário esteja. Então, quero que vocês comecem a refletir em relação a essa dinâmica, para que vocês comecem a já enxergar algumas atividades que possam contemplar esse objetivo, de conscientizá-la quanto ao que é, para que serve o setor verde. E aí nós temos, pessoal, o setor amarelo. Gente, eu não estou controlando o tempo aqui, tá? A hora que acabar os nossos 40 minutos, acabou. Vocês acessem o link da segunda aula e a gente continua como a gente tem feito nas outras, tá? Vamos lá. Setor amarelo é o que vem logo depois do setor verde. Então, por isso que a gente fala da teoria do semáforo, porque quando a criança ela faz essa relação com o semáforo, fica mais fácil dela gravar a ordem das cores e o que cada local da área significa. Se a bola pingou nesse setor, lembrando que a gente separa esses setores, pessoal, da quadra, considerando a teoria de que é onde a bola vai quicar, tá? Não é onde eu vou arremessar, é onde eu vou quicar essa bola, onde essa bola vai quicar. Então, ó, se a bola quicou no setor amarelo, você tem condições de ser mais agressivo e forçar o ponto buscando um winner. Vocês lembram o que é o winner? Falem comigo. Não me cheguei agora. Não, me cheguei agora também. Ih, tá baixinho? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, que susto. Falei, pronto, só falta ter falado um monte aqui, ninguém me ouviu. Eu cheguei agora também. Então tá bom, vou continuar. Então, o que é um winner? O winner é aquele ponto que você faz, aquele golpe que você faz, é um golpe irrecuperável, não tem como o adversário pegar, tá? Então, esse é um golpe winner. Se a bola quicou, então, nesse setor amarelinho aqui, ó, você tem condições de ser mais agressivo e forçar o ponto buscando um winner, ou uma angulação para começar a balançar o seu adversário. Por quê? Quando a bola quica aqui, você precisa enxergar aonde o seu adversário está e tentar trazê-lo mais próximo da rede. E a partir do momento que essa bola quica no local amarelo, você tem a possibilidade de afastar-se ou de chegar mais próximo à rede, na conquista de um ponto. Acontece que essa é uma área muito confortável. É a hora de você, quando a bola quica no setor amarelo, é a melhor hora para você fazer um ataque. Por isso que ele fala do winner, porque os melhores golpes acontecem nessa área amarela. Então, sabendo desta teoria do semáforo, conhecendo essas estratégias e essa teoria, claro, ela foi formulada diante de embasamento, né, de vários jogos que foram acontecendo e metodologias que foram surgindo, e assim instituíram essa visão de que os melhores golpes, os melhores pontos mais estratégicos, eles acontecem quando a bola quica no setor amarelo. Então, que tipo de jogo, que tipo de brincadeira eu posso fazer com os meus alunos, seja de qualquer faixa etária, desde os iniciantes até os mais velhos, que tipo de atividade que eu posso dar para os meus alunos que eu possa fazer com que eles compreendam essa importância do setor amarelo, que é quando a bola quica nesse espaço, é que eu tenho melhores condições de ataque. Por que eu tenho melhores condições de ataque quando eu estou no setor amarelo? Então, é necessário que a criança conheça essas divisões e entenda o porquê elas estão separadas dessa forma, para que elas, então, criem estratégias para que o seu adversário lance a bola exatamente no setor amarelo.
Então, você pode criar brincadeiras, por exemplo, de que as crianças do outro lado da quadra tenham que arremessar essa bola, receber essa bola no campo amarelo, mas que quando ela for rebater essa bola para o seu adversário, não é interessante. É interessante que a bola que ela vá receber quique na faixa amarela. Mas não é interessante que ela lance a sua bola para a faixa amarela. Porque nós precisamos ensiná-la de que quando a bola quica na parte amarela, ela é boa para você. Mas se ela quica na parte amarela do seu adversário, ela está dando oportunidade para ser golpeada, para levar um ponto, visto que este é um setor que possibilita os melhores golpes e é onde acontece o winners e as melhores pontuações, tá? As mais estratégias possíveis. Então, o que eu quero que vocês se atentem agora nem é tanto as questões técnicas e nem terminologias. A gente precisa utilizá-las porque, afinal de contas, essa é a nossa área de conhecimento. Mas o que eu quero que vocês pensem nessa aula é quais são as estratégias que vocês vão utilizar para passar essa informação para uma criança ou para um aluno de iniciação esportiva, independente da idade. Compreendendo essa área, nós vamos para o setor vermelho. O setor vermelho, olha só o que a teoria diz. Com a bola pingando neste local, que é essa área aqui, ó, mas lá no fundinho da quadra. Com a bola pingando neste local, pingando é quicando, não gosto dessa palavra pingando, mas vamos lá. Assim diz a teoria. Quando a bola quica neste local, você deve ter paciência, procurando preparar o ponto, a fim de agredir o seu adversário para que ele eventualmente encurte a bola e faça com que ela quique na zona amarela. Então, olha só a estratégia que ele tem que utilizar. Enquanto o seu adversário estiver te mandando lá para o fundo, você não consegue golpear, você não consegue atacar. Você sempre estará na defensiva. E isso não é interessante em um campeonato, né? Você precisa criar estratégias para que seja possível você também fazer o ataque. Então, pessoal, qual é a estratégia que você vai utilizar? Como que você vai possibilitar que o seu adversário encurte essa bola? Qual estratégia você tem que elaborar para que essa bola não venha tão longa? Que ela quique de fato no setor amarelo para que seja possível você então ir para o ataque. Então, nesse sentido, também dá para a gente fazer inúmeros jogos, inúmeras brincadeiras, para que a criança tenha essa consciência de que lá no fundo não dá para atacar. Ela vai apenas rebater essa bola no sentido de se defender. E vai, inclusive, quando ela faz o rebate dessa bola da linha do fundo, ela precisa cuidar para que a sua devolutiva, quando ela devolve essa bola, para não deixar quicar no espaço amarelo do seu adversário, porque senão você está dando condições para que ele ataque e você fique sempre na defensiva. Então, são situações que você precisa considerar e conscientizar. E aí, quais brincadeiras, né, que a gente pode utilizar? Qual jogo você utilizaria para fazer com que o seu aluno compreenda que o setor vermelho é um setor em que ele ficará, na maioria das vezes, na defensiva, e que ele precisa fazer uma boa defesa, e que além de fazer uma defesa, ele precisa projetar essa bola para uma área do seu adversário em que ele não tenha um bom posicionamento para o ataque. Quais são as estratégias que você vai utilizar? Qual o jogo que você vai utilizar para que o seu adversário suba mais próximo da rede possível, para que você possa, dentro da faixa amarela, lhe fazer um logo, encobrir o adversário com a sua bola. Entendem? Então, assim, é um processo muito dinâmico. Existem inúmeras brincadeiras que vocês podem estar preparando
para trazer esse conhecimento, essa dinâmica para o aluno de vocês, para a turminha de vocês. E aí, qual que é a proposta? Olha só. Lembra que na aula passada nós conversamos sobre as diferentes características das faixas etárias? Então, a pré-escolar, ela tem uma característica e uma idade. A escolar também, a puberdade, a adolescência. Lembra que eu passei? Olha, foram esses slides, ó. Então, pré-escolar, eu preciso, né, trabalhar a questão da lateralidade, porque é uma questão que ainda está sendo construída, está em definição. A concentração dos movimentos dessas crianças ainda não são tão bem desenvolvidas, elas têm um tempinho de concentração bem menor, e aí tem lá as atividades principais. E aí eu contextualizei com vocês, ó, todas as faixas etárias. Quem estava na aula passada vai lembrar. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escolham uma dessa faixa etária, por exemplo, eu gosto de trabalhar com crianças de 4 a 6 anos, então eu vou pegar essa faixa etária. Eu não gosto de trabalhar com criança, vou lá para os adultos, jovem adulto, trabalhar com adulto. Então, independente da faixa etária que você gosta de trabalhar, escolha ela e respeite as características e as atividades principais de cada faixa etária. Tá? Não vai, por exemplo, fazer um jogo muito lúdico, muito fácil, direcionada para criança de 4 a 6 anos, para um adulto, por exemplo, porque ele vai se sentir ridicularizado. Então, considere as características e as atividades principais de cada faixa etária. E aí, considerando que vocês já possuem esse conhecimento, afinal de contas, ele foi ministrado na aula passada, eu peço para que vocês preparem um jogo ou uma brincadeira que permita a criança reconhecer as diferentes áreas da quadra de tênis. Quais são essas diferentes áreas? O setor verde, o setor amarelo e o setor vermelho. Agora, se você não precisa fazer um jogo que contemple os 3 setores. Se você fazer um jogo, vamos considerar lá um exemplo de 4 a 6 anos. Você pode fazer um jogo para que essas crianças de 4 a 6 anos reconheçam apenas o setor verde, tá? Assim como você pode, com um adulto, por exemplo, fazer um jogo em que ela, de fato, já reconheça os 3 setores numa brincadeira só. Você é o professor e você vai traçar melhores estratégias. Você vai fazer um jogo para cada setor, para que ela entenda, ou você vai começar só com o setor vermelho. Então, eu vou fazer uma atividade só para que ela reconheça esse setor vermelho. Então, você é o professor, você que vai decidir qual estratégia você vai utilizar e como você vai ensinar, e se você vai ensinar os 3 setores de uma vez ou um por vez. Não quero que vocês façam 3 atividades, um para cada setor. Eu quero uma atividade só, que contemple 1, 2 ou 3 setores, ou os 3 ao mesmo tempo, ou um só, enfim. Vocês é que vão definir isso, tá? E aí eu abro, vocês aqui podem habilitar os microfones, e aí é o momento de tirar dúvidas, porque essa atividade, ela já está lá na área do aluno. E, inclusive, eu coloquei também um vídeo de referência para vocês assistirem, que está neste link aqui, ó. Inclusive, eu gostaria de que vocês assistissem na hora agora do intervalo. Eu vou mandar o link pelo WhatsApp dos alunos, vocês compartilhem aí entre vocês. E aí, após o intervalo, eu contextualizo esse vídeo. Por quê? Esse vídeo não ensina setores de quadra. Ele ensina a familiarizar-se com o tênis. Mas eu quero que vocês adaptem essas atividades que estão no vídeo para reconhecimento dos 3 setores da quadra de tênis, tá? Que daí vocês têm uma referência e fica mais fácil de vocês trabalharem e criarem as intervenções de vocês nesse sentido. Fala comigo, meu povo!